Pensar no dia do amanhã é algo que fazemos só algumas vezes na vida. Mas existe uma empresa que pensa todos os dias no seu futuro. A BFA Pensões. Somos uma sociedade do grupo BFA, a maior e mais sólida instituição bancária do país. A BFA Pensões já nasce grande. Conta com uma experiência de 30 anos do BFA na gestão financeira e uma rede comercial que cobre todo o país. Os angolanos vivem cada vez mais e querem ter uma vida com mais qualidade após terem contribuído para o crescimento do país. E nada mais justo do que ter uma reforma com rendimentos que atendam às suas necessidades. A BFA Pensões entra no mercado angolano para inovar, oferecer soluções que completam a reforma com serviços personalizados, transparentes e sustentáveis. Pretendemos ser uma referência no mercado de fundo de pensões, oferecendo excelência na gestão dos fundos, com foco em produtos diferenciados e flexíveis que garantem rentabilidade. Contamos com uma equipa experiente e multifuncional que lidera os processos de gestão guiados por uma filosofia de segurança e rentabilidade. A estratégia de investimentos tem foco na diversificação, na monitorização de riscos e no estrito respeito às normas regulatórias e nas boas práticas financeiras. Mas tudo isso tem um só objetivo: proporcionar aos angolanos uma vida feliz na reforma. Para a BFA Pensões, as pessoas são a motivação para um trabalho de excelência e transparência. Queremos educar e orientar os angolanos sobre os benefícios dos fundos de pensões com informações claras e precisas sobre valores percentuais e retorno de longo prazo. Queremos proteger as pessoas contra eventos inesperados, salvaguardando famílias e empresas. É um caminho longo que começa agora com estes primeiros passos já bastante firmes e confiantes. BFA Pensões, a construir um futuro para cada angolano com mais geração de riqueza, mais estabilidade social e mais felicidade para todos. BFA Pensões. Cuidamos do seu futuro. Sejam bem-vindos à segunda edição do podcast Voz Segura, uma plataforma da Associação Angolana de Atuários que visa abordar temas inerentes ao setor segurador em Angola. Eu sou o Enda da Silva e, como habitualmente, serei um dos apresentadores deste programa em companhia do Dr. Jesus Teixeira. Bom dia, Dr. Jesus. Bom dia, Dr. Enda, bom dia. Antes de mais, estender as nossas saudações aos nossos patrocinadores habituais, nomeadamente a BFA Pensões, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, cujo principal propósito é o desenvolvimento de soluções complementares de reforma. A Nossa Seguros, cuja principal missão é contribuir para o setor segurador em Angola com soluções inovadoras em termos de produtos de seguro. E por último, a Resolve Angola, que presta serviços de consultoria atuarial. Para o nosso segundo episódio, o nosso convidado é o Dr. João Neto. Bom dia, Dr. João Neto, seja muito bem-vindo. Bom dia, Dr. Enda. Bom dia, Dr. Jesus. Muito obrigado pelo convite. Mais um notável que prestou todo o seu saber ao setor segurador em Angola. E, portanto, dirigimos a nossa palavra de ordem. Obrigado, Dr. João Neto. Obrigado pelo contributo e obrigado pelo legado. Eu que agradeço pelo convite e vamos tentar debitar algumas coisas que nós fizemos, que nós sabemos que qual foi o nosso contributo. Vamos então debitar nessa nossa conversa. O Dr. João Neto, para os nossos ouvintes perceberem a grandeza e a notoriedade do Dr. João Neto, eu dizer que é um dos veteranos do setor dos seguros. Iniciou a sua carreira profissional no setor dos seguros ainda nos anos 90, no início dos anos 90, no Instituto de Supervisão de Seguros, desde os trabalhos iniciais, antes da criação formal do Instituto de Supervisão de Seguros, foi convidado a participar daquele grupo de trabalho que deu origem ao próprio Instituto de Supervisão de Seguros, mais ou menos entre 1990 a 2004.
Depois também teve uma passagem pela Fênix Pensões, que é uma sociedade de gestão de fundo de pensões, onde exerceu a função de diretor-geral e depois a função de presidente do Conselho de Administração, de onde reformou-se em 2021 ou 2022, da memória não me traiçoa. O Dr. João Neto também, no âmbito das suas competências profissionais, foi presidente da mesa da Assembleia Geral da BPC Imobiliária, também foi presidente de uma empresa de exploração petrolífera, creio que se chama CREP, foi presidente da mesa da Assembleia Geral também desta mesma empresa. Então, de forma geral, é esta a carreira principal, muitos anos dedicada ao setor dos seguros, quer ao órgão regulador, o ISS, a atual ARSEG, para quem não sabe, o ISS foi o precursor da ARSEG, hoje já não se chama Instituto de Supervisão de Seguros, mas Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros. Então, Dr. Janete, esteja à vontade, uma vez mais, bem-vindo ao nosso podcast. Pois Muito é, obrigado. muito bem. O Dr. João Neto, de facto, conforme a abordagem feita pelo Dr. Jesus, é bastante conhecido do ponto de vista profissional como tendo sido PCA da Fênix Pensões. Entretanto, o seu percurso não teve início na Fênix, não é? A nível do setor segurador, mas sim no Instituto de Supervisão de Seguros. Conte-nos, por favor, doutor, como teve início a sua carreira no setor segurador e, em particular, no ISS. Muito obrigado pela questão. Vamos ver se conseguimos fazer um pequeno resumo. Nós fomos para o ISS exatamente no momento em que foi criado. Criado, isto é, os seus primeiros passos. Em abril de 1990, fui convidado por alguém para fazer parte dos quadros do núcleo que foi indicado, nomeado por despacho do Ministro das Finanças, na altura. Creio que este despacho é de 1989. E então, em abril, nós começamos a nossa atividade no ISS e, na altura, de feliz memória, o Dr. Fernando Aguiar que era um coordenador desse grupo de técnicos indigitados para corporizar, para dar corpo este órgão que ia nascer. Então, para a sua substituição ficou a doutora Ana Francisca Major. Foi ela que nos recebeu e naquela altura começamos a fazer, numa primeira fase, a investigação do mercado segurador pré-independência. Lembramos-nos que naquela altura nós íamos à busca daqueles livrões grandes, pesados, porque o núcleo começou no edifício da ENSA. Aliás, os quadros faziam parte do gabinete de estudos técnicos da ENSA, na altura onde estava também de feliz memória o doutor Dilolwa, doutora Anedite, doutora Aguiar, doutora Nazaré, doutor Raul, portanto, uma nata de técnicos de Grandes nomes, referências do setor. Exatamente. E então, com a doutora Ana Major, começamos o levantamento, como era o mercado segurador. Foi naquela altura que se descobriu que o mercado segurador pré-independência era composto de 26 empresas. 26 empresas. E que grande não diria, mas um bom número de edifícios eram resultado das representativas das provisões técnicas. Exatamente. Então, creio que isto foi uma das heranças da ENSA em termos de patrimônio. Não diria patrimônio da ENSA, mas patrimônio, digamos, dos fundos que eram geridos, exatamente. E a ENSA, na gestão, porque na altura, empresa única estatal, na gestão dos seguros e absorveu esses edifícios.
E aí começamos a fazer o levantamento do mercado. Lembro-me que criamos umas fichas de cartolina, assim, umas fichas pequenas, e com essas fichas, então, estavam descritas as coisas que nós investigávamos, fomos muito bem orientados pela doutora Ana Major. Era o registro, não Era, é? era Fazia parte do registro. exatamente, exatamente, exatamente. Que inclusive depois fizemos uma viagem para Portugal, para contactos com o Instituto de Seguros de Portugal. Não é muito certo o que vou dizer, mas creio que devemos ter tido alguma influência para depois sermos ISS. Exatamente, aquilo era Instituto de Seguros de Portugal Portugal, e exato. nós passamos a ser Instituto de Supervisão de Seguros. Mas diga-se que até chegar ao Instituto, várias coisas passaram. Pensava-se, bom, vai ser uma direção. Não, não, direção vai se confundir porque tem de ser uma instituição independente, embora dependente do Ministério das Finanças, mas independente na sua atividade, na sua atuação. Então, direção não dá, não pode ser direção, tem que ser. Então, então vamos, vai ser gabinete. Olha que chegou a ser gabinete de supervisão de seguros. Seguros. Para gabinete também não dá, porque é muito próximo aos gabinetes do. Também isso não. Exatamente. Até que finalmente ficou o Instituto de Supervisão de Seguros. Seguros. E pronto, ficámos no Instituto de Supervisão de Seguros e depois fomos exercendo alguma atividade. Pois, após a constituição formal ou a criação formal do Instituto de Supervisão de Seguros, pronto, sei que o Dr. Neto chefiou vários departamentos dentro do Instituto, chegou até a ser, por 2 anos, creio, diretor interino, durante a ausência do diretor, Dr. Fernando Aguiar. Então, eu gostava de perguntar ao Dr. Neto, durante este tempo que esteve no Instituto de Supervisão de Seguros, quais foram os dossiês mais relevantes em que participou? Bom, nós participamos, doutor Jesus, em quase todos os dossiês. Diga-se que o doutor Fernando Aguiar era, em termos técnicos, Uhum. era uma sumidade. Mas ele não deixava de também pedir à sua maneira a contribuição dos técnicos da equipa, dos técnicos que o Uhum. rodeavam. Lembramos-nos que naquela altura foi-nos dada a incumbência de fazer, porque isto é que era extraordinário. Para o doutor Aguiar, nada devia ser novidade. Cada um de nós tinha que debitar alguma coisa. Uhum. Então, a mim, por exemplo, coube tratar do plano de pensões para as seguradoras. E lembro-me que na altura, aquilo foi investigação, ao POC, não sei quantos, para depois, no fim, por causa da diferença entre a atividade económica normal e a atividade económica de seguros, Uhum. quer dizer, a nossa investigação não foi tomada na sua plenitude, porque a atividade seguradora é contrária à atividade normal Tem o ciclo invertido. o chamado ciclo invertido. Obrigado, Pois. doutor Jesus. E então, mas pronto, começamos por aí. O doutor João Neto, eu peço desculpa, referiu plano de pensões, mas quis dizer plano de contas. Está a ver? Está a ver? Está a ver? É o bichinho, é o bichinho. É o bichinho. Exatamente. O plano de contas que nós começamos, e na altura não havia ainda tanto desenvolvimento do próprio núcleo. Do próprio núcleo. Então tínhamos que fazer à mão mesmo, quer dizer, tínhamos que escrever e tal. Depois, mais tarde, é que algumas coisas foram sendo datilografadas. Lembro-me que o doutor Aguiar depois teve ajuda como secretária de uma senhora que se chama Isaura Uhum. Costa, a dona Isaura, que depois, creio que naquela altura a dona Isaura ainda ficou connosco aí uns 5 ou 6 anos, depois deixou-nos. E então, mas para além desse dossiê, respondendo mais concretamente ao doutor Jesus,
Também ajudamos, digamos assim, fizemos parte de outros dossiês, nomeadamente a legislação Exatamente. que depois corporizou, deu corpo A lei a- Geral da Atividade Seguradora que abriu o mercado de seguros exatamente, e depois, na sequência, a regulamentação de base daquela lei. daquela, E há decretos naquela altura que foram feitos com contribuição do Toneto que ainda permanecem em vigor, como o decreto 2 de contrato de seguros, não é? Ainda está em vigor, então, por exatamente. isso. Exatamente. E não só, também tivemos alguns contactos Uhum. com no âmbito do Decreto 2598, nós fomos Uhum. muito ouvidos. Nós Isso. fomos muito ouvidos. Então, eu, na altura, como respondia pelo Departamento de Fundos Autónomos, Autónomos, exato. era na altura que se Pois, chamava. era o departamento que supervisionava os fundos de pensões e Exatamente. também fazia o acompanhamento dos fundos que seriam constituídos sob a gestão do ISS, no caso do Fundo de Garantia Automóvel, ainda não existia na altura, mas já se previa Já se o previa. próprio FUNSEG, que era o Fundo de Atualização de Seguros, e também o FUNDAP, o Fundo de Atualização das Pensões e Acidentes de Trabalho. Pois. Exato. Sim, senhor. E aqui, se calhar, para fecharmos essa parte histórica, eu queria que falasse um bocadinho sobre o processo. Eu lembro que o Dr. Neto chefiou uma das delegações do ISS nas Assembleias Gerais de Acionistas da África Ré, quando Angola aderiu, comprou ações na África Ré, através do Instituto de Seguros Seguros, e penso que terá sido em 2002, quando Angola, através do ISS, conseguiu eleger um dos administradores, de feliz memória, o Dr. Aleixo Augusto, que foi também o primeiro diretor-geral da ENSA. Foi o Dr. Neto que terá liderado aquela delegação. Como foi o processo de eleição? Porque não é fácil. O grupo de Angola tinha vários outros países, e com outros interesses, também tinha outros candidatos, mas nós conseguimos impor o nosso candidato. Os trabalhos de bastidores e Exatamente, como é que um se passou. bocadinho Exato. isso. Não foi difícil. Aliás, não foi fácil. Foi mesmo difícil. Nós, na altura, e disse muito bem, estava a substituir o Dr. Fernando Aguiar, e então tivemos duas intervenções junto da África Rei. Uhum. Tivemos uma em Madagascar, lembro-me na altura, foi também pela ENSA, porque eram acionistas da África Rei, a ENSA e o Estado angolano. Sim, pois, Era a ENSA e exatamente. o Estado Pois, angolano. porque a África Red, na altura, tinha esses dois tipos de acionistas, não é? Exatamente, exatamente. As empresas que representavam o mercado de uma maneira geral e depois aqueles Exatamente. que representavam o Estado. Para além do Exatamente. Banco Africano, etc. Exatamente. Pois. Aliás, o Banco Africano como maior E acionista. Exatamente. E então, desculpa, dá licença. E então, chegou a altura, na segunda missão que me foi dada, era a de fazer eleger um administrador, representante do Estado angolano. Aquilo não foi fácil, foi uma luta porque lembro-me que outros. Na altura, a África era dominada pela francofonia, Pois, era exato. muito dominada pela francofonia. Então, aquilo foi nos bastidores, nos intervalos, olha, o nosso candidato e tal, e graças a Deus conseguimos Fazer passar. fazer passar de feliz memória, como disse o Dr. Jesus, o então diretor da ENSA, o Dr. Aleixo Augusto, que passou para administrador. Aquilo foi uma felicidade. Fato histórico. Exato, um Fato fato histórico, histórico sem dúvida. e muito feliz. Saímos, quer dizer, aquilo para nós foi missão cumprida. É verdade. Não, e continuamos hoje tendo a África Ré, não é? Como, vamos lá, vamos dizer, com participação quer da ENSA Seguros, quer do Estado, não é? Por intermédio da ARSEX, Uhum. e uma instituição com bastante relevância ao nível do setor em África. Sim, Não sim, 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 sim. Exatamente. Não Pois, há dúvidas que a África Ré tem uma relevância exatamente por causa da composição dos seus acionistas. exatamente. A composição dos seus E acionistas. pronto, nesta altura, no histórico da África Red,
Creio que Angola conseguiu já por 2 vezes. A primeira foi esta vez que conseguiu eleger um administrador, foi o Dr. Aleixo Augusto, e depois também em 2017 o Dr. Aguinaldo Jaime, que chegou a ser até vice-presidente do Conselho de Administração da Afcorrec. Por isso, estamos todos de parabéns, né? Sou todos seguros por essa capacidade de fazer, de impor também os nossos profissionais a nível da África, de uma maneira geral. Pois é, se fôssemos aqui a falar de ISS e daquilo que foi o contributo do Dr. João Neto, bem, precisaríamos de um programa, não é? Mas abordemos agora os temas ligados à proteção social complementar. Portanto, um dos eixos da atividade em que o Dr. João Neto também dedicou grande parte da sua carreira. Aqui, do ponto de vista de literacia, Dr. João Neto, explique para a nossa audiência o que é isto de proteção social complementar, qual é o seu propósito e que entidades estão elegíveis para operar neste segmento. Proteção social complementar. Se calhar vou aproveitar a palavra complementar. É exatamente complementar a segurança social pública, nomeadamente a segurança social obrigatória. Portanto, a segurança social obrigatória tem algumas necessidades, não vou chamar limitações, que é muito forte, mas tem algumas necessidades no sentido de abrangência, por um lado, abrangência não só territorial, por exemplo, vamos pensar, já imaginou numa segurança social para o setor agrícola? Quer dizer, hoje quase que não temos atividade da segurança social aí. Segurança social no setor informal, não temos. Então, a segurança social, a proteção social complementar vem exatamente complementar, ajudar Obrigatória. a obrigatória, ajudar a obrigatória no sentido que o Estado se propõe, quer dizer, garantir prestação de pensão, garantir que as pessoas no passivo, no pós-laboral, estejam bem, digamos assim. Dr. João, não apenas na vertente dos setores em que a obrigatória eventualmente não esteja, ou também em outras perspectivas? Não, noutras perspectivas também. Pronto. Noutras perspectivas. Aliás, e é por isso que a proteção social complementar tem a sua identidade, digamos assim. E aí estamos a falar das associações mutualistas e estamos a falar dos fundos de pensões. Está a ver? Quer dizer, os fundos de pensões são... É o instrumento mais notável da proteção social. Da proteção social complementar, exatamente. Os fundos de pensões, aliás, em qualquer parte, não só em Angola. E porquê? Porque os fundos de pensões, elas baseiam-se num sistema de capitalização, enquanto que a segurança social pública baseia-se no chamado sistema de repartição. O que é isso, o sistema de repartição? Quem está a trabalhar hoje é que contribui para o pagamento das pensões daqueles que trabalharam ontem. Tal como funciona estão hoje reformados. Exatamente, os que estão hoje reformados. Só que aqui há um problema, há uma relação ativo-pensionista, que é geralmente, tem alguns, ou seja, depende muito da empregabilidade. Exato. Depende muito da empregabilidade. Quanto maior for a contribuição dos ativos, melhor melhor a segurança social pública vai poder fazer face às suas responsabilidades. Perfeito. Mas porque neste quesito há alguma dificuldade, por isso é que a gente olha para o Orçamento Geral do Estado e pergunta-se, então, se a Segurança Social e contribuições, como é que o Orçamento Geral do Estado ainda contribui?
Está a ver? Quer dizer, exatamente por causa desta relação que muitas vezes os É contribuintes desequilibrada. é desequilibrado, exatamente. Encontrou a palavra certa. Quer dizer, essa possibilidade de desequilíbrio é que faz com que. Então, os fundos de pensões, como são baseados na capitalização e a partir daí têm os seus investimentos, tem um papel muito, muito forte, muito, muito forte. Noutras vertentes, económica e tal, que depois, social, se for necessário, depois poderemos abordar. Pois, e se calhar, como estamos a falar da proteção social complementar, mas acho que é importante também, pronto, se calhar muito rapidamente para os ouvintes que nos estão a acompanhar, fazer aqui um enquadramento de uma maneira geral em relação ao sistema de segurança social que o próprio Estado instituiu, não é? Nós temos os três pilares, falámos este do complementar, mas o primeiro pilar, em princípio, temos a segurança social, a proteção social de base, não é? Que geralmente é assistencialista. Depois temos a obrigatória, no segundo pilar, que falámos aqui um bocadinho, que é a segurança social, cujo sistema de repartição, ou o pay as you go, Bem, não é assim que se chama. exatamente. Depois, também podemos enquadrar aqui o seguro acidentes de trabalho, etc., como uma segurança social obrigatória. E depois temos a complementar, que falámos há pouco tempo, os fundos de pensões e as associações mutualistas. E eu queria perguntar ao Dr. Neto, na sua opinião, o que é que acha, considerando que os fundos de pensões são produtos de reforma, não é? São poupanças que visam a nossa reforma, acha que o tema de poupança para a reforma aqui no nosso mercado, ou na nossa sociedade de uma maneira geral, tem sido debatido com a profundidade que se recomenda? É uma preocupação para os cidadãos fazer poupanças hoje para a reforma? Lamentavelmente, ainda não. Devia ser isso porque há pouca informação. Há pouca, muito pouca informação. Porque não há ninguém que não queira estar bem na reforma. Uhum. Não há. E então, há um conceito errado que as pessoas acham que poupa-se o que resta. Exato. As pessoas pensam que se poupa o que resta. Não se poupa o que resta. Poupa-se o que se adia para consumo. Está a ver? Quer dizer, eu hoje vou adiar um consumo para poder consumir melhor numa situação em que eu já não seja ativo. Uhum. Porque o que eu consumo hoje é resultado da minha atividade como pessoa que ainda tem força para fazer atividade. Mas eu precisarei continuar a consumir depois de deixar de ser ativo. Tá a ver? E então os fundos de pensões aqui aparecem com grande importância. Grande importância. No nosso país, lamentavelmente, não há muita informação, não há muita literacia ainda sobre isso. É preciso que se faça em todos os níveis. Cada um de nós deve contribuir para que as pessoas entendam que é preciso poupar hoje para amanhã estar bem. Pronto. E deixa dar, muito sinceramente, vou acompanhando, e a AT, Associação dos Atuários de Angola, tem estado a fazer algum, não o suficiente ainda, mas uma contribuição que deve ser relevada. Deve ser relevada. Obrigado, doutor. Alinhada, na verdade, àquilo que muitos outros stakeholders, não é, estão a fazer, o próprio regulador, as entidades gestoras, seguradoras. Portanto, de facto, sentimos que temos todos um papel muito relevante a prestar para a mudança deste quadro, Sim, sim, não é? sim, sim. E o Dr. Neto referiu, não é, alguns condicionalismos. E o que se tem dito, de facto, é que a nível da África, no geral, e Angola em particular, a expansão da produção social complementar enfrenta muitos desafios. Que condicionalismos, do seu ponto de vista, é que vislumbra, não é, que impedem esta expansão?
Olha, um deles, para mim, o principal é essa falta de literacia. O outro, eu acho que, se calhar aqui vou ser um bocadinho forte, um bocadinho viril, mas eu acho que as entidades não tomam os fundos de pensões na sua verdadeira dimensão, no seu verdadeiro papel. No seu verdadeiro papel. Porque os fundos de pensões têm importância de várias formas. Até, não sei se vou dizer até, se não vou dizer principalmente, na sua atuação no mercado de capitais. Muito bem. Portanto, ajuda muito, muito, muito mesmo para o desenvolvimento da economia. Por quê? Porque os fundos de pensões têm recursos que ficam à disposição da economia e da sociedade, atenção aqui, por períodos muito longos. Face à natureza dos compromissos de médio e longo prazo. Exatamente. Vamos ser mais concretos. Imaginemos um indivíduo que é empregado com 20 anos de idade, vai se reformar aos 60 anos, pelos vistos vai ser aos 65 daqui a algum tempo. Quanto tempo ele vai deixar de utilizar os recursos? E quantos serão? Está a ver? Então, quero dizer que, se fizer atenção a esses pormenores simples, como esses que eu acabei de dizer, vejam o contributo que os fundos de pensões podem dar ao desenvolvimento da economia e, como consequência, ao desenvolvimento social. Claro, claro. Quer dizer, se há um desenvolvimento econômico, certamente que com ele vêm os demais desenvolvimentos, nomeadamente o desenvolvimento social e o desenvolvimento das próprias pessoas. Quer dizer, porque isso provoca felicidade. Imagina, na segurança social há limitação legal. Uhum. Legal. Ninguém Exatamente. pode receber mais que X, X, Montante. X baseado no salário mínimo. Pronto, aqui que são 35 salários mínimos. Ninguém pode receber mais do que 35 salários mínimos. Imagina um indivíduo que está numa faixa, numa área em que o seu salário é não sei quantas vezes o salário mínimo. Quer dizer, ele não tem outra hipótese que não seja os fundos de pensões. O sistema complementar. Obrigado, doutor. Aí está um complementar. Quer dizer, eu até depois aí já nem sei se vai ser complementar, se vai ser o principal. Mas pronto, de facto, estamos aqui a falar da importância dos fundos, da sua capacidade de intervenção no mercado de capitais e aí para ajudar até no financiamento do próprio Estado, não é? Muitas das vezes com a aquisição de títulos do Estado. Também, hoje em dia, já temos outra dinâmica, temos aí algumas empresas a serem privatizadas ou outras até que já eram privadas a disponibilizarem ações e vamos ter daqui recentemente, ou já começou, creio que ontem, um grande banco também a vender parte das suas ações em bolsa. E os fundos de pensões também podem aqui desempenhar, de facto, um papel muito importante, não é? Em ajudar a manter essas empresas capitalizadas, etc. Entretanto, pronto, a questão que eu queria colocar é, estávamos a falar de previdência complementar, como a proteção social complementar, para além dos fundos de pensões, tem as associações mutualistas, os regimes profissionais complementares. Entretanto, puxando a brasa para a nossa sardinha, que é o setor dos seguros e fundo de pensões, então vamos aprofundar um bocadinho mais aqui a questão do fundo de pensões e pegando também nas suas palavras, quando disse que não discutimos digamos, com a frequência e com a profundidade que se recomenda o tema da poupança para a reforma. Eu queria que falássemos um bocadinho então de fundos de pensões para fazer literacia financeira, para aqueles que nos estão a ouvir perceberem então como é que podem investir ou aderir num fundo de pensões. Pode falar mais ou menos os tipos de fundos de pensões que existem, como é que as pessoas podem aceder a esses fundos de pensões? Muito obrigado a todos. Bom,
fundo de pensões. Aqui deixa fazer a seguinte distinção. Existem fundos de pensões, e para a população que nos está a acompanhar, existem fundos de pensões fechados e fundos de pensões abertos. Os fundos de pensões fechados são geralmente constituídos por entidades, uma empresa, um conjunto de empresas, Exatamente. Associações profissionais. Exatamente, muito obrigado pela ajuda, associações profissionais. Portanto, tal como o termo diz, fechados. É para o grupo, aquele grupo que tem um vínculo ou profissional ou de outro mas estão juntos, exatamente, exatamente. E temos os fundos de pensões abertos. Os fundos de pensões abertos, ou seja, os fundos são geridos por entidades. Essas entidades é que geralmente criam fundos de pensões. Esses fundos de pensões já não têm a restrição de serem, digamos, de um grupo de trabalhadores, de um grupo de indivíduos, de um grupo de profissionais, etc. Mas é aberto para toda a gente que quiser fazer poupança a partir de fundos de pensões. Portanto, as empresas têm isso. Mas já agora aqui, deixa-me só também fazer, não sei se me permitirem, doutor, muito obrigado. Aqui deixa-me fazer, os fundos de pensões baseiam-se em planos. Os chamados planos de pensões, doutor. Esses planos de pensões também têm características próprias. Exatamente. Planos que podem ser contributivos, aqueles em que o funcionário, o trabalhador, contribui, e aí estou a falar de planos geralmente ligados a fundos de pensões fechados. E temos os planos de benefício definido. Mas há entidades, por exemplo, deixe-me voltar, que dizem assim, eu quero constituir fundo de pensões, mas não quero estar com a responsabilidade absoluta, porque geralmente os fundos de pensões fechados têm um elemento chamado a chamada responsabilidade da entidade. Não é? A entidade tem responsabilidade. A entidade promotora. Obrigado pela ajuda. Exatamente. A entidade promotora. Tecnicamente, a nível da legislação, chamamos de associada fundadora. Exatamente. Na legislação tem o associado, tem o participante e tem o beneficiário. Exatamente. E então, este associado diz, não, eu vou fazer um fundo de pensões fechado. Eu quero que os meus funcionários tenham amanhã uma vida digna e tal, por um lado. Por outro lado, ele diz, não, espera aí, eu se constituir um fundo de pensões, o meu trabalhador não vai sair. Porque ele sabe que o seu futuro está garantido. Está a ver? Retenção de quais? Retenção também um papel fundamental. Veja, doutor Enda, imagina uma empresa que tem, eu sou muito pouco dos estrangeirismos, mas o tal turnover. Quer dizer, as pessoas entraram hoje, não gostei desta empresa, vou-me embora. Quanto a empresa gasta para voltar a formar um trabalhador para substituir na plenitude, e nunca é, geralmente, o indivíduo que saiu. Sim. Essa é uma das vantagens para as empresas, de facto, porque as empresas geralmente veem os fundos de pensões como um custo, não é? Mas, na verdade, nós vemos também como um investimento na retenção dos quadros. Hoje em dia, aqueles quadros, de facto, de excelência, de valor, quando têm ofertas de emprego, um dos fatores para optarem por esta ou por outra empresa é o facto da existência de fundos de pensões. As empresas que garantem um fundo de pensões para onde eles decidem e vão trabalhar. Exatamente, doutor. Exatamente, doutor. É exatamente a retenção. Mas então falávamos dos fundos, os fundos de pensões abertos. Qualquer um de nós, e aqui chamar a atenção,
mas já chamar a atenção mesmo à nossa população, porque o fundo de pensões aberto qualquer indivíduo pode. Aderir. Você ganha 100 mil kwanzas, pode tirar 20 mil, vá, faça fundo de pensões, porque vai garantir a sua reforma. E procure uma gestora de fundos de pensões, procure uma seguradora que tenha fundos de pensões e diga, eu quero, a partir de hoje, imaginemos, doutores, um indivíduo que ponha 20 mil kwanzas todos os meses durante 40 anos, durante 30 anos, durante 25 anos. O que é que ele vai receber lá para frente? Pois. Fica a questão no ar, de facto uma questão interessante, não é? E um momento oportuno para fazermos aqui a nossa primeira pausa, não é? Para publicidade. Nós, durante esta primeira parte do programa, falámos do percurso do Dr. João Neto no ISS, abordámos o conceito da segurança, produção social complementar e começamos a esmiuçar os temas inerentes aos fundos de pensões. Vamos então fazer aqui a primeira pausa e voltamos já dentro de alguns minutos. Obrigado, até já. Pensar no dia do amanhã é algo que fazemos só algumas vezes na vida. Mas existe uma empresa que pensa todos os dias no seu futuro. A BFA Pensões. Somos uma sociedade do grupo BFA, a maior e mais sólida instituição bancária do país. A BFA Pensões já nasce grande. Conta com uma experiência de 30 anos do BFA na gestão financeira e uma rede comercial que cobre todo o país. Os angolanos vivem cada vez mais e querem ter uma vida com mais qualidade após terem contribuído para o crescimento do país. E nada mais justo do que ter uma reforma com rendimentos que atendam às suas necessidades. A BFA Pensões entra no mercado angolano para inovar, oferecer soluções que completam a reforma com serviços personalizados, transparentes e sustentáveis. Pretendemos ser uma referência no mercado de fundo de pensões, oferecendo excelência na gestão dos fundos, com foco em produtos diferenciados e flexíveis que garantem rentabilidade. Contamos com uma equipa experiente e multifuncional que lidera os processos de gestão guiados por uma filosofia de segurança e rentabilidade. A estratégia de investimentos tem foco na diversificação, na monitorização de riscos e no estrito respeito às normas regulatórias e nas boas práticas financeiras. Mas tudo isso tem um só objetivo: proporcionar aos angolanos uma vida feliz na reforma. Para a BFA Pensões, as pessoas são a motivação para um trabalho de excelência e transparência. Queremos educar e orientar os angolanos sobre os benefícios dos fundos de pensões com informações claras e precisas sobre valores percentuais e retorno de longo prazo. Queremos proteger as pessoas contra eventos inesperados, salvaguardando famílias e empresas. É um caminho longo que começa agora com estes primeiros passos já bastante firmes e confiantes. BFA Pensões, a construir um futuro para cada angolano com mais geração de riqueza, mais estabilidade social e mais felicidade para todos. BFA Pensões. Cuidamos do seu futuro. Estamos de volta aqui para a segunda parte do nosso podcast. Hoje o Dr. João Neto estava a dar o exemplo, não é, de um cidadão que tem 20 anos de idade, pode investir em fundos de pensões, porque depois vai ficar 40 anos até a reforma, e esse período é um período de facto bastante considerável, em que a economia real pode utilizar essa poupança para investir noutras coisas, noutros ativos, etc., e promover a própria economia em si. Como é que o cidadão que coloca
hoje uma determinada quantidade de dinheiro, terá a confiança de que daqui a 40 anos vai receber o seu dinheiro de volta, Dr. Neto? Falar-nos um bocadinho na sua perspectiva, como é que ele consegue ter essa confiança, visto que o setor financeiro, de uma maneira geral, e os seguros estão dentro do setor financeiro, a base é a confiança. Então gostaria de perceber do Dr. Neto quais são esses elos que garantem a confiança ao cidadão, ao cliente do setor de seguros e fundos de pensões. Muito obrigado pela pergunta. Realmente levanta-se, né? E o meu dinheiro vai ficar aí. Quem é que me garante que daqui a 40 anos, quando eu tiver 60 anos, eu terei o meu dinheiro de volta e de forma crescida? Exato, exato. E existe no mercado uma entidade que trata de garantir. Portanto, nós dissemos que estavam as empresas criadas para gerir fundos de pensões, falamos também nas seguradoras, mas existe um órgão de supervisão que garante, que é a ARSEG. Portanto, a ARSEG é que garante que a gestão desses recursos estão a ser bem feitas. Portanto, ou bem feita a gestão. Porque não é pôr o dinheiro ali, ficou... Não. Ou a empresa gerir de qualquer jeito, o dinheiro não. E, aliás, a própria empresa que gere tem parâmetros de gestão. Tem que garantir determinados pressupostos. Porque quando não garante, e aliás já tem aparecido na imprensa, a ARSEG a descontinuar empresas, a dizer, olha, não cumprir com os requisitos estabelecidos legalmente, esta empresa não serve para continuar no mercado e a operar no mercado. E deixam de operar. Portanto, Dr. Jesus, muito obrigado pela questão, mas as pessoas que investirem nos fundos de pensões podem estar à vontade que existe o órgão. Para além disso, se calhar devemos reforçar aqui que as empresas que gerem fundos de pensões, por estarem a gerir expectativas, é bom que elas sejam o mais transparente possível. É preciso passar a informação de forma clara, atempada e que leve o potencial beneficiário a estar à vontade. Quer dizer, à vontade. Dizer que eu ontem entreguei os meus 20, como eu dizia há bocado, os meus 20 mil kwanzas, mas neste momento eu já tenho 25. E a gestora me mostrou que eu tenho lá os 25 e onde é que estão os 25 investidos. Exatamente, e sendo um setor altamente regulado, o setor financeiro de uma maneira geral, banca, seguro, mercado de capitais de uma maneira geral, são altamente regulamentados. De facto, aqui o papel do regulador é muito importante para garantir a proteção do direito, não é, do consumidor, e no caso aqui o contribuinte ou o participante beneficiário de fundos de pensões. Existe dentro da legislação as obrigações, não é, de transparência, de divulgar relatórios de conta, de divulgar informações do interesse do próprio regulador, nos sites da própria sociedade gestora. Periodicamente, a sociedade gestora tem que prestar essa informação de quanto é que tem na conta individual de cada um, aquilo que ele contribuiu, mais o rendimento que aquela contribuição gerou. E, de facto, fez muito bem a referência de que a ARSEG tem estado a fechar a algumas empresas, mas aqui também sinalizar de que o regulador, quando por alguma razão, e que geralmente ou razão que a empresa deixou de, digamos, ter condições para funcionar, as garantias financeiras insuficientes, o regulador, depois de várias medidas, se chegar à medida de fechar a empresa, primeiro, antes dessa empresa ser liquidada, tem que garantir a transferência dos fundos para outra entidade. Significa, é bom realçar isso para dizer que o facto de fechar uma empresa não significa que a pessoa ou que o consumidor perde aquela sua poupança. Não. A poupança é transferida para outra entidade gestora de fundos de pensões. Muito bem.
bem. Esse aspecto é fundamental e vamos esmiuçar quando falarmos do tema da legislação a nível do setor. Mas voltemos, Dr. João Neto, para o tema dos incentivos, não é? E o doutor referiu muito bem que, portanto, a adesão aos fundos, não é? Representa aqui, por exemplo, do ponto de vista pessoal, uma empresa que promove a constituição de um fundo, isto constitui um incentivo para aquele trabalhador, não é? Vamos olhar do ponto de vista mais genérico. Considera que existem incentivos suficientes, não é, para que se promova o crescimento? Faço menção à Lei 18/22, não é? Código de Benefícios Fiscais, que instituiu uma série de benefícios, não é? Pela primeira vez, devidamente consagrados em lei. Como é que nesta vertente, qual é a sua opinião relativamente a esta questão dos incentivos Eh, à eh, constituição dos fundos de pensões? Obrigado, doutor Enda. Eu lamento, mas aqui há uma constatação para os fundos de pensões que não incentivam, lamentavelmente. E a Lei 18/22, para mim, isso é uma opinião muito sincera, sem querer ferir suscetibilidades, sem querer ferir suscetibilidades, eh, não incentiva, e deixa-me já dizer porquê. Não Pronto. está a ser extremista, Dr. João Neto, não incentiva. Ou se Se calhar incentiva pouco, é isso que eu quero dizer. o que é que Se dizer um pouco mais além, não é? dizer incentiva pouco. Muito obrigado pela correção. Não incentiva é muito forte, realmente. Incentiva pouco. Mas para fundos de pensões, por que que eu disse não incentiva? Sem querer fugir à questão. Sim, sim. Os fundos de pensões são patrimônio. Ou seja, como é que se constituem os fundos de pensões? Há bocado falamos nos planos de contribuição definida. Imaginemos. Nos planos de contribuição definida, e vou voltar aos 20, os meus 20, quer dizer, aqueles 100 que eu recebi, já está expurgado do imposto. Ou seja, sobre o meu salário já recaiu o IRT, Imposto sobre o Rendimento do Trabalho. Pronto. E o que restou, daqueles meus 100, eu peguei 20 e fui para um fundo de pensões. Ou seja, um conjunto de indivíduos, incluindo, vou agora aqui também incluir os associados, não é? Também meteram lá dinheiro, mas o conjunto de indivíduos que contribuíram um valor que já foi sujeito a impostos. Em sede de IRT. Em sede de IRT. Como é que, depois disso, ainda vem o imposto em sede de imposto de renda, outra vez, que o IRT é imposto de renda, sobre aquele patrimônio? Eu acho que desta forma estamos a fazer a coisa ao contrário. Se me dissessem, imagina, esta lei diz que em sede de IAC, Imposto de Aplicação de Capitais, em sede de Imposto de Aplicação de Capitais não é tributado os fundos. Quer dizer, é preferível que fosse tributado em sede de, porque aí há rendimento novo, está a ver? E não em sede de patrimônio fundo de pensões. Eu acho que posso estar errado, salvo melhor opinião. Eu acho que há aqui uma ligação. Está-se a tentar fazer semelhança entre fundos de pensões e órgãos de investimentos, organismos de investimento coletivo. OICs. Eu até chamo OICs. Pois, quer dizer,
As OICs não. Eles são órgãos que gerem. Patrimônio. E atenção, e até fez-me lembrar, patrimônio de quem? Alguns deles dos fundos de pensões. Perfeitamente. Eles sim, porque ali vai sair rendimento, tá vendo? E não patrimônio. Vamos fazer uma outra abstração. Uma outra abstração. Vamos em 2025. Uhum. Em 2024, o fundo de pensões apresentava como patrimônio, vamos continuar no número 100, tinha como patrimônio 100 milhões de kwanzas. Em 2025, tem 120 milhões de kwanzas. Quando você, já em 2024, fez cair naquele patrimônio de 100 Imposto. o imposto, vai voltar a fazer cair quando em 2025 for 120. Ou seja, os 120 são os 100, mas os 20. Você vai voltar a fazer recair imposto nos 100 anteriores, porque vai fazer cair na totalidade dos 120. Aí, doutor Está vendo? João Neto, bem, estaria a falar em sede de imposto De renda. Ok, Quer dizer, pronto. imposto industrial. Perfeito, perfeito. Imposto industrial. Imposto industrial é imposto da renda. Uhum. Tá? De facto, aqui há alguns condicionalismos, não é? Que são apontados, não é? À nossa lei. Digamos, temos aqui alguma margem ainda para evoluir, não é? Sob esse ponto de vista, não é? Sim, penso que sim. O primeiro passo foi dado, não é? Que foi a publicação da lei com a consagração de alguns benefícios fiscais. Obviamente não são os benefícios fiscais que nós que estamos no setor queríamos, mas pelo menos foi o início, foi o começo e com certeza nas próximas revisões isso poderá também ser alargado O leque, digamos, o âmbito. o âmbito dos incentivos fiscais, não é? Porque se calhar também temos de ter um pouco atenção no contexto atual em que estamos, muitas das vezes há aquela questão, pronto, temos nesse momento alguma necessidade de receita, etc., de arrecadação, e se calhar por essa razão também não fomos muito longe, mas acreditamos que na próxima revisão poderemos ali avançar, sobretudo também com aquele tema dos associados. Muitas empresas reclamam ou reivindicam o facto, não, nós queremos investir em fundo de pensões, mas quando as nossas contribuições para os fundos de pensões forem dedutíveis, etc., etc., de imposto. Então, esse é um tema, penso eu, a AGT, o regulador, tem estado também a discutir muito sobre isso e no futuro poderemos ter aí alguma evolução. Alguma Ok. evolução. Ok, doutor, muito obrigado. Deixe-me só rapidinho voltar à questão. Portanto, queremos que fique claro que Uhum. não estamos a dizer que a Lei 18/22 não tenha a sua importância, não tem as Sim, suas vantagens. sim, sim. Quer dizer, eu só queria levantar essa questão concreta dos Ok. fundos de pensões para se fazer atenção. Uhum, No sentido de que a lei, no seu todo, não esteja, uhum. digamos, a criar benefícios efetivos na forma como está estabelecido. Está Acho certo, que é aquilo está sim. certo, foi perceptível, penso que terá sido perceptível. Pronto. Eh, Geralmente são apontadas algumas razões que permitem ou condicionam o crescimento, não é? O crescimento dos fundos de pensões, o crescimento de expansão, e geralmente um dos fatores é o aumento da renda, não é? Aquelas pessoas cuja renda eh, é crescente, cresce, aumenta a renda, ele tem mais propensão para investir em fundo de pensões. Um outro fator também que é apontado é a questão, são os fatores demográficos. Na sua opinião, doutor João Neto, procede esses fatores? Tem mais algum que nos possa aqui discorrer sobre os fatores que ajudam na promoção e no crescimento dos fundos de pensões? Fatores. Eu voltaria ao que disse há bocadinho, mas preferia chamar aquilo de estabilidade de renda mesmo. Está Uhum. a ver, doutor? Porque neste momento, por exemplo, é preciso que se garanta uma estabilidade desta renda. Portanto, e os fundos de pensões
Mas, para além disso, doutor, para mim, os fundos, mesmo que haver o crescimento do rendimento, mas se não houver a consciência, exatamente, a consciência de que é preciso garantir, eu, João Neto, preciso garantir o meu futuro, o Exato. meu, como agora está na moda, o meu amanhã. Está na moda dizer-se o meu amanhã. Então, quer dizer, se eu não tiver essa capacidade de garantir o meu futuro, essa consciência, melhor dito, de garantir o meu futuro, este é um dos elementos que também deve fazer A literacia financeira, voltamos sempre à literacia financeira. sim, Pois. e reforçar o que efetivamente disse que sobre as empresas. Uhum. Quer dizer, vamos, se calhar o termo é mesmo mimar, vamos mimar as empresas. Ele é um custo, ok, tudo bem. Este custo que seja dedutível no momento de se pagar o imposto Mais uma vez o industrial. tema do Mais uma vez. incentivo. E Sim. o incentivo, exatamente. Quer dizer, os incentivos devem. Fator demográfico. Lamentavelmente, o nosso fator demográfico não, noutras paragens ajuda, mas nós aqui, imaginemos, quer dizer, nós temos um crescimento demográfico superior ao crescimento Económico. Pois do é. PIB, do nosso produto interno bruto. Então, aqui o nosso fator demográfico tem efetivamente que ser visto. Remete para os temas da empregabilidade, é isto Remete que... e depois a Uhum. absorção desta população desempregada é diminuta ainda. Perfeito. Está a ver? É diminuta ainda, porque não tem, quer dizer, não há ainda, digamos, permita-me fugir um bocadinho, daí a informalidade, das pessoas recorrerem mais para a informalidade. Digamos que é o contexto setor- socioeconómico, são os desafios do contexto socioeconómico. Exatamente, Sem dúvida. exatamente. Obrigado pelo resumo, digamos assim. Muito bem. Doutor João Neto, voltando, não é, a um tema que referimos a miúdo, tema da revisão da legislação, em que medida é que considera, não é, adequada à legislação atual e, num contexto de revisão, que fatores considera relevantes serem revisitados? Tipo, o tema do reporte, reporta ao regulador, reporta aos participantes, enfim, como é que olha para essa temática? Bom, vamos mesmo para os fundos de pensões, se me permitir. Com certeza. O decreto 2598, quer dizer, acho que já é vovó, não é? Então, temos que fazer aquela coisa do seu rejuvenescimento, não é? Tem que já hibernou. Isto está em curso, perdão, é Sim, importante aqui para afinar. Está em curso. Sim. Está em curso, mas eu quando dizia hibernar, eu estou a fazer aquela comparação das cobras, está a ver? Elas hibernam e quando renascem, vem já sem aquela Aquela pele, sem aquela pele, para... exato, vem rejuvenescida. Exato. Realmente é necessário melhorar a legislação. Há uma série de coisas que é preciso melhorar. Nomeadamente, o reporte, como disse, seria muito, muito, muito bom que a legislação exigisse, por exemplo, que as entidades gestoras fossem mais, aparecessem mais no mercado a fazer informação do que estão a gerir. Mostrassem a publicação, tal como a lei das sociedades comerciais exige que as sociedades anónimas publiquem os seus relatórios, por exemplo, os fundos de pensões deviam publicar. Exato. Deviam publicar. Olha, o fundo de pensões está não com tanta profundidade para garantir, digamos, a privacidade dos associados e dos participantes e dos beneficiários. Mas dizer, olha, este fundo estava assim no ponto tal e agora está assim no ponto Y, por exemplo. Está a ver? Quer dizer, é preciso que se exija legalmente
essa Estou de acordo. publicação. Sim, e aqui se calhar dar nota que já é exigível, né? Já é exigível isto, as empresas, as sociedades gestoras têm as entidades de uma maneira geral, já que são sociedades gestoras e as seguradoras que gerem Fundos de os pensões. fundos de pensões, não é? São estados Não, privados. gerem ramo vida. Exploram a ramo vida, podem gerir o movimento todo. Exatamente, Então, eles têm, de facto, também a obrigação de fazer a divulgação no seu site, para além, obviamente, eventualmente pelo facto de a maior parte dos fundos, cerca de 90, mais de 90 e tal por cento serem fundos fechados, tradicionalmente esta divulgação era direcionada aos associados e participantes, etc. Mas hoje em dia já existe essa obrigação de Ok, divulgação pública no site, não é? ok, Relatórios e ok. contas, por isso é de facto um progresso que se está a Sim, fazer e que se desejável. deve destacar. Pois, mas ainda na questão da revisão da legislação, há uma questão, penso que é pertinente colocar aqui, ouvir a opinião do Dr. Neto. Enquanto gestor que esteve à frente de uma sociedade gestora de fundo de pensões, certamente se terá deparado muito com a situação que vou colocar, que é a seguinte: os fundos de pensões, diferente de outras poupanças, que nós podemos ir ali, colocar uma poupança, uma semana depois, um mês, 3 meses, podemos resgatar o dinheiro, não é? Já os fundos de pensões são poupanças que as pessoas que colocam dinheiro em fundo de pensões têm que saber de antemão que aquela é uma poupança direcionada para um objetivo específico. E tem regras que, em princípio, essa poupança é direcionada para aquilo e não deve ser, digamos, não pode ser utilizada para outros fins. Pronto, mas nós estamos no contexto da realidade económica do nosso país, em que muitas das pessoas investem em fundos de pensões, mas que depois apresentam à sociedade gestora outras necessidades. Olha, eu quero comprar uma casa, quero se calhar comprar um carro, então pedem um resgate do valor investido ou o reembolso, no caso dos fundos abertos. Do ponto de vista da legislação, na sua opinião, Dr. Neto, devemos ser rígidos, dizer que o dinheiro de fundos de pensões é uma poupança que serve para a reforma e não se pode mexer, ou podemos dar esta faculdade, como na prática se faz, não é? Se faz, podemos manter essa prática, de que em alguns casos, nomeadamente no caso de doenças graves, e também no desemprego de longa duração, o regulador tem estado a permitir que se faça o reembolso ou resgate até um determinado nível dessas poupanças. Qual é a sua opinião sobre isso, Dr. Neto? Doutor Jesus, muito obrigado, porque esta questão, inclusive, remete para. Primeiro, deixa eu concordar consigo. Fundo de pensões é para pensões. Uhum. Fundo de pensões. Exato. Exatamente para pagar pensões. De reforma. Depende do desenho do plano. Pronto. Pode não ser só de reforma. Aliás, nós não falámos disso no princípio. Os benefícios dos fundos de pensões não são apenas a reforma por velhice. Há Exatamente. também a questão da reforma por Antecipado. invalidez, não é? Por invalidez, e a reforma também do orfandado, não, por morte de viuvez, não é? Se o participante falecer, os filhos, a esposa, a viúva, podem receber uma pensão de sobrevivência. Então, Exatamente. de facto, era importante também dar essa nota. Exatamente. Sim, também. Exato. Então, o fundo de pensões é exatamente para pagar pensões nas diversas modalidades, como foi complementado agora aqui pelo Dr. Jesus. Então, no nosso ponto de vista, não concordamos que se dê outro destino. Porque para se dar outro destino, há outros caminhos, que não fundos de pensões. Creio que aí o regulador deve ser duro, deve ser rígido, inclusive nas necessidades que o doutor apresentou agora, por exemplo, o desemprego de longa duração, mesmo aí deve ser uma taxa mínima, porque senão o esforço no fim vai ser maior. Para quem? Para o Estado. Porque o propósito era para que quando ele atingisse a idade de reforma, quando houvesse uma fatalidade para a pensão de orfandade ou viuvez, o fundo de pensões fazer face. Mas aqui,
Tal como o Dr. Jesus disse, é preciso fazer essa atenção. Os associados muitas vezes pensam que são o dono do patrimônio do fundo por ele ter sido o responsável promotor do fundo de pensões. Isto deve ficar claro. E aqui quero falar mesmo para a população. Isso deve ficar claro. O patrimônio do fundo, mesmo que o associado tenha sido o promotor, os valores nele inseridos já não lhe pertencem. Está aí designarem-se de patrimónios autónomos. Autônomos. É fundamental. Exatamente, doutor Enda. Patrimônio. E porque tem havido muitos conflitos que, inclusive, o associado diz sim, então pura e simplesmente deixo de contribuir. Não. Não. O associado tem que pensar que aquele patrimônio, desde que ele meteu contribuiu para o fundo de pensões, parou. Não pode fazer uso daquele património para outras necessidades. Nem pode, inclusive, exercer outras influências que prejudiquem aquele patrimônio que se chama fundo de pensões. Acho que isso também seria bom que ficasse claro. Certamente. Pois nós abordámos a miúde o tema das entidades gestoras, não é? Mas há quem diga que verifica-se atualmente cacutilância, não é, por parte das entidades que operam o setor. Qual é a sua perspectiva? Será falta de gestores com sensibilidade? Qual é a visão que tem sobre esse aspecto? O doutor ainda usou um termo sensibilidade. Sabe que gerir fundos de pensões, para além do lado técnico, e aqui deixa fazer uma relevância mesmo, o lado atuarial, que é muito descurado, muito descurado. É preciso que o mercado saiba que é atuariado, mesmo nos fundos abertos, atenção. Por exemplo, o papel dos atuários também é muito relevante. Muito. Dizia então que os fundos de pensões, para além de gerir do ponto de vista técnico, é gestão de expectativas. O gestor de fundos de pensões tem que perceber que está a gerir expectativas. Então, quanto maior for vou usar outra vez a sua palavra, a sua acutilância nessa gestão, para ser melhor compreendido, para ser melhor absorvido, inspirar maior confiança, porque ele está a gerir expectativas, então tem que transmitir confiança, apesar de que é garantido, volto pelo órgão de supervisão do mercado de seguros e fundos de pensões, aí está garantido, mas ele tem que mostrar que, olha, atenção, não é só o coisa que me dá essa obrigatoriedade, eu também posso te mostrar que, olha, venha, faça fundo de pensões, eu estou aqui, eu garanto, mas garantir mesmo, eu garanto, nós estamos aqui. E o que é que falta, Dr. João Neto? E o que é que, porque é que sentimos alguma inatividade? Não sei se vou chamar bastante juventude que acaba não tendo ainda aquela sensibilidade para a necessidade da acutilância. Está a ver? Para a necessidade da acutilância. Para a necessidade de mostrar que, efetivamente, a gestora de fundos de pensões tem uma palavra a dizer para o desenvolvimento dos fundos de pensões. É preciso que as gestoras parem para mostrar que o mercado tem, ou seja, a necessidade do mercado deve ser vendida pelas gestoras. Está a ver? Sim. A gestora tem que dizer, vocês precisam. E nós estamos aqui. Muito bem.
E, doutor Neto, qual é a sua opinião sobre o estágio de formação dos quadros do setor? Já temos aqui quadros com muita qualidade no setor dos seguros, fundos de pensões? É muito forte dizer sim ou não. Mas existe essa necessidade. Existe essa necessidade. É necessário que haja maior formação no setor dos fundos de pensões, para dar valências suficientes aos manejadores, digamos assim, se me permitem esse termo, os manejadores do mercado, aqueles que têm o conhecimento técnico. Eles precisam de se refinar, tem que ter, tem que melhorar constantemente. Atenção, o mercado de seguros e fundos de pensões, eu tenho estado às vezes nas conversas particulares a dizer que é o que mais materializa aquela máxima. Eu só sei que nada sei. Todos os dias. Você, mesmo que tiver 40 anos de atividade de seguros, de fundos de pensões, se lhe apresentarem uma questão, por mais simples que ela seja, você para, espera aí, deixa-me só pensar mais um bocadinho. Cada dia você pensa. Muito dinâmico. É muito dinâmico. Muito dinâmico. É de um dinamismo fora de série. Então, um operador desse mercado deve todos os dias se refinar, deve todos os dias estudar, deve todos os dias aprender. Fica aqui o conselho e uma boa deixa também para fazermos aqui a nossa segunda pausa para a publicidade e voltamos dentro de instantes. Pensar no dia do amanhã é algo que fazemos só algumas vezes na vida. Mas existe uma empresa que pensa todos os dias no seu futuro. A BFA Pensões. Somos uma sociedade do grupo BFA, a maior e mais sólida instituição bancária do país. A BFA Pensões já nasce grande. Conta com uma experiência de 30 anos do BFA na gestão financeira e uma rede comercial que cobre todo o país. Os angolanos vivem cada vez mais e querem ter uma vida com mais qualidade após terem contribuído para o crescimento do país. E nada mais justo do que ter uma reforma com rendimentos que atendam às suas necessidades. A BFA Pensões entra no mercado angolano para inovar, oferecer soluções que completam a reforma com serviços personalizados, transparentes e sustentáveis. Pretendemos ser uma referência no mercado de fundo de pensões, oferecendo excelência na gestão dos fundos, com foco em produtos diferenciados e flexíveis que garantem rentabilidade. Contamos com uma equipa experiente e multifuncional que lidera os processos de gestão guiados por uma filosofia de segurança e rentabilidade. A estratégia de investimentos tem foco na diversificação, na monitorização de riscos e no estrito respeito às normas regulatórias e nas boas práticas financeiras. Mas tudo isso tem um só objetivo: proporcionar aos angolanos uma vida feliz na reforma. Para a BFA Pensões, as pessoas são a motivação para um trabalho de excelência e transparência. Queremos educar e orientar os angolanos sobre os benefícios dos fundos de pensões com informações claras e precisas sobre valores percentuais e retorno de longo prazo. Queremos proteger as pessoas contra eventos inesperados, salvaguardando famílias e empresas. É um caminho longo que começa agora com estes primeiros passos já bastante firmes e confiantes. BFA Pensões, a construir um futuro para cada angolano com mais geração de riqueza, mais estabilidade social e mais felicidade para todos. BFA Pensões. Cuidamos do seu futuro. Sejam bem-vindos. Vamos então dar continuidade à nossa conversa.
Doutor João Neto, referimos há bocado sobre o papel dos fundos de pensões a nível do mercado financeiro. É referido que, comumente referido, que os fundos de pensões são investidores institucionais. Partindo connosco com esse conceito de investidores institucionais, o que é isso de investidores institucionais e como, de que maneira os fundos de pensões posicionam-se nesta vertente? Bom, os fundos de pensões são investidores institucionais no sentido do seu volume de recursos. Portanto, um investidor institucional tem duas vertentes. Tem o domínio do mercado financeiro, do mercado de capitais, e não só, portanto, e o volume. Como tem sempre volumes altos, daí esses dois elementos é que lhe dão o título de investidores institucionais. Não sei se. Não, completamente, obrigado. Portanto, complementando, não é? Um dos instrumentos financeiros que os fundos de pensões mais, portanto, usam são os tipos de dívida pública. Não é? Mas, entretanto, ao que parece é que não são ainda suficientemente, digamos, olhar para a carteira de títulos de dívida pública, o volume de títulos adquiridos pelas entidades gestoras e seguradoras, fundos de pensões, não é suficientemente alto. Né? Que análise faz? Não serão atrativos o suficiente os títulos de dívida pública? Que representam cerca de, segundo a UGD, cerca de 3% do total de estoque de dívida. Exato. Aqui, com todo o respeito, gostaria de chamar a atenção do órgão regulador. Exigir mais, porque está estabelecido. Os limites prudenciais. Os limites prudenciais estão estabelecidos. Mais uma vez, vamos àquele assunto dos associados pensarem que há determinados associados que nós temos conhecimento que acham que devem ditar a forma de aplicação financeira dos seus fundos de pensões. Nada mais errado. Portanto, cabe às gestoras terem a devida, voltamos à sua palavra, acutilância no mercado primário, no mercado financeiro, principalmente o primário. Há bocado também o Dr. Jesus falava da possibilidade das ações, porque ainda dentro de dias vamos ter uma instituição, um banco que vai abrir o seu capital. Investimento bolsista. Exatamente, doutor. Ou seja, as entidades gestoras não tenho conhecimento que tenham alguma restrição de ir ao mercado primário falou dos títulos. Ir ao mercado primário dos títulos, ir à UGD, chegar a dizer nós temos património, temos recursos, património não, temos recursos para adquirir obrigações de tesouros no volume tal. Tal como os bancos fazem. Aliás, é só vermos a chamada margem financeira. Se abrirmos bem as chamadas margens financeiras e as margens complementares, aliás, não sou eu quem o diz, os próprios relatórios dos bancos dizem isso. Se a gente for para lá, chega e vê que a composição, como é que é a composição das margens financeiras e como é que é a composição das margens complementares. Então, se os bancos vão, por que é que as gestoras, as entidades gestoras de fundos de pensões não podem ir? Podem. Não conheço legalmente que haja alguma restrição. Sim, de facto não existem hoje em dia restrições e tanto mais que a Unidade de Gestão de Dívida Pública, bem como a Budiva, tem estado a fazer aproximações junto das entidades gestoras de fundo de pensões para sensibilizá-las, também em jeito de literacia financeira, não é? Sobre como investir na bolsa ou no mercado primário e penso que isto de facto está a mudar. A tendência é obviamente de mudar. A legislação coloca limites, ainda não foi revisto os limites
dos fundos de pensões ainda não foram revistos, as seguradoras já foram revistas, tanto mais se tirou o limite para aplicação em títulos, agora já se pode investir em títulos, as seguradoras até 100%, e os fundos de pensões vão seguir a mesma linha, mas está-se à espera primeiro da aprovação da nova lei dos fundos de pensões para se alterarem também os limites dos fundos de pensões. Mas a tendência é de facto esta, não é? A aumentar a intervenção dos fundos de pensões na aquisição de títulos. Pois, para que tenhamos essa, digamos, essa influência, digamos, junto da própria economia real e justificarmos essa designação de investidores institucionais. Efetivamente. Aliás, mesmo a lei atual Uhum. dá até 60%. Sim, Até 60%. Mas o indivíduo olha para a carteira. 80%. 80 mesmo. Exato, sim, sim. Mas o indivíduo vai à carteira e encontra no mercado monetário 80% da carteira. Quer dizer, quase sem diversificação nenhuma. Certo. Não faz sentido. Pronto, e infelizmente, como o tempo também é um recurso escasso, Dr. Neto, estamos já na reta final. E como é de praxe, para concluir, para finalizarmos aqui o nosso podcast, gostaríamos de pedir ao Dr. Neto, desse um conselho aos profissionais, não é? Sei que está reformado já há cerca de 2, 3 anos, mas dada a sua experiência pelos anos, um economista que esteve na atividade seguradora e de fundos de pensões por muitos anos, que conselho dá? Quais são os fatores diferenciadores para um profissional neste setor se impor? Bom, o profissional do mercado de seguros e de fundos de pensões deve, antes de tudo, fazer formação contínua, mesmo do ponto de vista pessoal. Não esperar só pela entidade. Esperar que a entidade lhe mande fazer uma formação. Aliás, eu costumo dizer que a formação que se faz na carteira, esquece-se tão logo a gente saia da. Você está lá na carteira, aprendeu, tudo bem. Porque aprende-se fazendo. Nós, às vezes, e a nossa juventude, lamentavelmente, pensa que por ter lido já aprendeu. Não. Ele precisa ler, sim. Precisa das ferramentas, sim. Mas precisa fazer. Precisa praticar. Portanto, quer dizer, o martelo tem que lhe bater no dedo para depois ver que, se não corrigir, a próxima vez vai voltar a bater no dedo e vai doer. Portanto, este é o grande conselho que eu posso dar aos profissionais. Estudar sempre, fazer muitas vezes para poder corrigir. E, como último conselho, nunca se esquecer que está a gerir expectativas. Muito bem. Nunca se esquecer. Obrigado. Fica a mensagem. Acho que uma mensagem, não é? É interessante como última palavra. E, Dr. João Neto, agradecemos profundamente a sua disponibilidade. Muito obrigado. Terminamos assim o segundo episódio do podcast Voz Segura. Muito obrigado a todos os nossos espectadores e até à próxima. Até a próxima.